Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Fora do Ar dessa quinta-feira, dia 15 de abril de 2021. Você já viu que já começou com atraso, porque já estava com debate fora do ar, mas eu avisei, o debate tem que ser no ar. Lembrando que hoje são destaques desse programa. Renato Gaúcho não é mais treinador do Grêmio. Tyson deve ser inscrito pelo Inter na fase de grupos da Libertadores. Juventude e Coritiba não chegam a um acordo para o empréstimo de Bochecha. Caxias terá desfalques e retornos para essa sexta-feira. São alguns destaques deste Fora do Ar Esportes. E vamos já apresentar a nossa equipe. Lembramos, estamos home office. Luciano Andrade, é contigo. Olá, Ivan Esgaraboto, muito boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando Fora do Ar. Antes de mais nada, quero agradecer mais uma vez o convite, né, de estar por aqui. Depois de várias e várias tentativas, finalmente consegui estar com os amigos mais uma vez para falar um pouquinho do esporte. Tenho acompanhado todas as programações aí, sempre que possível ao vivo, nem sempre ao vivo, mas depois nas redes sociais aí, sempre acompanhando as pautas importantes e divertidas propostas por ti, Ivan. Estamos à disposição. Um grande abraço desde já. Valeu! Eu falei como estamos em home office, vai ouvir o latido do cachorro, carro passando, mas tudo certo. Participando agora, vou chamar Tadeu Vargas, que estará em breve de aniversário, mas eu acho que já está com dor de cabeça. Tadeu Vargas, seja bem-vindo, uma boa noite. Boa noite, Ivan, boa noite a todo o teu público, boa noite aos nossos companheiros de programa hoje. É uma honra, uma satisfação participar aqui do teu programa novamente e dar os meus pitacos aí sobre o Grêmio e ouvir os nossos outros colegas aí. Valeu, Tadeu Vargas. Eu já chamei Luciano Andrade, mais o Tadeu Vargas, daqui a pouquinho também João Cornélio, mas ele já está presente. José Ademir Teodoro, todo feliz da vida. Boa noite, Zé. Boa noite, Ivan. Boa noite, Luciano, o Tadeu Vargas, o Luciano lá da legendária Lagoa Vermelha, né? Um forte abraço a todos os lagoenses. E é uma alegria estar vendo o Tadeu novamente, depois de tanto tempo. Não é um dia tão especial, né? Eu fico até meio preocupado com meu amigo, mas tem aqueles momentos, né, de glórias, momentos de tristeza. Eu passei por esses dois momentos. Passei por uma situação em que ganhei o mundo e passei por uma situação em que fui eliminado pelo Mazembe. Então, faz parte. O que mais me preocupa é chegar em Porto Alegre a partir de agora e talvez não enxergar mais uma estátua, que era um orgulho de parte dos porto-alegrenses, porque eu sou muito adepto e muito respeitoso às memórias, às homenagens, mas eu tenho uma preocupação se chegarei em Porto Alegre e virei ainda uma estátua das proximidades, não sei. Zé Teodoro já começou com corneta falando da estátua, mas ele que também merece sempre homenagem, Joel Corneli. Seja bem-vindo a esse Fora do Ar Esportes. Boa noite. Boa noite, Ivan. Desculpa o atraso aí, mas conseguimos entrar. Tudo certo, prazer mais uma vez estar participando contigo. Prazer rever o Zé. Te falei, Zé, hein? Te falei sobre o jogo. Depois nós comentamos. E Tadeu, um prazer estar revendo os amigos aí. Joel Corneli, já dando aquele seu destaque inicial, o Fora do Ar já está começando. Resultado final, Independente Del Valle 2, Grêmio 1, jogo de ida dessa fase da pré-fase da Libertadores.
eu quero dizer para ti que o Grêmio passa por cima desse vale sem conhecimento, sem tomar conhecimento. Errou! De novo. Não. Tá decidido. Voltar, acho que não. Tá decidido. Eu quase me atrasei na live porque eu estava vendo o primeiro tempo. O time do Del Valle não é ruim. Não, eu aposto, eu faço uma apostinha. Opa! O Grêmio passa por cima. 2-1, excelente resultado pro Grêmio. Excelente resultado, 2-1. Errou! Isso eu não questiono. Agora, passar por cima eu não digo. Pode até ganhar aqui, mas vai suar. Eu acho que vai suar um pouquinho. 3-0. Tô vendo isso. Esse filme eu já conheço. Não entendi o que ele falou. Teodoro! E aí, o que tu me conta? Tadeu, deixa eu esclarecer, Tadeu, que eu tô rindo não pelo Grêmio, não tem nada a ver, foi pela previsão, eu tinha visto o primeiro tempo. Zé, pega o que tu quiser aí, Zé, um lanche, alguma lá no Zoinho Lanche, lá, vamos lá, aí tu me paga, não tem problema. Meus amigos, nós estamos vivendo o assunto mais falado no mundo hoje. É uma palavrinha muito simples. Vacina. Eu avisei da vacina. Claro, meus amigos, que era apenas um teatro, né? Um teatro que eu estava fazendo, né? Mas, evidentemente, até porque eu assisti o jogo do Del Valle com o Grêmio lá no Paraguai. E, de fato, o time não, talvez qualidades mais do que o Grêmio não tem individual, mas organizadinho, um time que joga direitinho, né, e vai incomodar muito na Libertadores da América. E meu amigo Tadeu, tem certas coisas, né, por exemplo, quando você às vezes, nós no nosso rosto, nós tirando tudo, nós revelamos alguma coisa. Agora, se eu chegar na frente de um espelho ou ir no maquiador e me organizar bem e o maquiador me ajeitar bem, eu saio na rua, eu serei um garotão de 20 anos e o Dom Juan, né? E isso cria uma sensação de que eu sou o Dom Juan e o garotão. Ora, 2020, já antes da pandemia, o Grêmio, quando trouxe o Renato em 2016, ganhou um monte. Nossa, Libertadores da América, Copa do Brasil, Campeonato Gaúcho. Não dá para negar que o Grêmio, ou que o Renato ganhou muitos títulos como treinador do Grêmio. Inegável isso. Que o Renato recuperou jogadores, que o Renato tirou gente da base e botou no time jogar e o Grêmio vendeu e ganhou dinheiro. Inegável. O trabalho do Renato encerra hoje em alto nível. Grandes conquistas, provando mais uma vez o quanto o Renato foi útil e quanto o Renato serviu o Grêmio, como jogador e agora como treinador. Inegável. Só que chegou 2020, esse período já estava esgotando, talvez não por o tempo, mas pela forma de jogar, pelas peças que tinha, pela autonomia que deram no Renato. O Renato chegou a muitos momentos, parecia o presidente do Grêmio, e isso fez um grande mal para o Grêmio e para o Renato. O que aconteceu? Chegou 2020, o Inter trouxe um homem chamado Koldé, que não entendeu o que significava um Grenal, um clássico, e perdeu 4-6 para o Renato. O Renato estrategicamente montou o time para jogar aquele clássico, desmontando tudo que o Koldé tinha preparado, como num jogo e não num clássico. O Renato foi super inteligente, desmontou o Internacional, desmontou todos os esquemas montados e foi sobrevivendo. E criando uma falsa ilusão do Dom Juan e do garotinho bonitinho. Uma falsa ilusão, porque o Grêmio... E nisso o Grêmio não entrou para dentro de si e não avaliou o quanto o grupo estava desgastado e o grupo precisava ser qualificado. Então, é isso que eu quero dizer. É isso que eu lamento por a questão de esportistas, mas eu comemoro pela questão rivalidade, né? Que bom que foi isso. Que bom que o Grêmio ganhou os Grenais. Eu quero perder mais 6 Grenais. É bom perder Grenais. É bom.
perder. É isso que eu tenho para dizer. Tadeu Vargas acabou de falar, o vacinado José Ademir Teodoro. Qual a sua opinião sobre essas previsões do Zé Teodoro, que não citou nenhuma, já estava vacinado, o Grêmio está eliminado da Libertadores. E agora, Tadeu Vargas, sem Renato Gaúcho? Me surpreende que o Zé, um reconhecido colorado, um dos maiores da Serra, não fala do time dele, só fala do time dos outros. Mas tá até de azul hoje. Fala do técnico dele, fala do técnico dos outros, mas tudo bem. É uma honra, é um prazer estar de novo contigo, debatendo o Grêmio Internacional, meu amigo Zé Teodoro, dos bons tempos na torcida. Mas o Grêmio, eu acredito, eu postei no Twitter há uns dias atrás que o Grêmio viveria na quinta-feira, dia 14, na quarta-feira, dia 14, um divisor de águas. Está aí no Twitter. É só olhar. Eu até vou pegar para vocês poderem acompanhar o raciocínio. Nesse momento, o Tadeu Vargas está conferindo o que escreveu no Twitter, na postagem dele. Vou chamar antes o Luciano Andrade, então, ou já encontrou o Tadeu? Eu postei no dia 13 de abril, não há como o Grêmio perder com o resultado do confronto desta quarta-feira pela Libertadores. O que eu estava querendo dizer? Se o Grêmio ganhasse, o Grêmio ganharia, faria o investimento que está previsto fazer, traria 2 grandes jogadores e teria plantel para disputar muito bem essa Libertadores e os demais campeonatos. Se o Grêmio, ao contrário, perdesse, ele também ganharia. Ganharia porque se renovaria. Isso não quer dizer que o Renato não foi um grande treinador e não fez um grande trabalho. Só que o Renato não dava mais. É a fadiga dos metais. Eu acho que nem existe exemplo no Brasil de um treinador de quase 5 anos. Nos tempos modernos, não existe isso. Toda a relação fica mais difícil, mais complicada. Tu precisa cada dia provar alguma coisa. E nós pegamos aí, esses últimos 12, 13, 14 meses, uma situação muito difícil. E acabou com o próprio Renato pegando o Covid aí, está com um problema até mais sério, de pneumonia, com 30% do pulmão já com infecção. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o Grêmio sai ganhando, o Renato sai ganhando, porque ele vai ter tempo para se tratar. Ele vai tirar umas férias de 2 ou 3 meses para se curar e descansar dessa maratona do sujeito que está quase 5 anos dentro de um hotel, sem sair, ele não pode sair na rua, e que fez um belo trabalho no Grêmio. O Renato fez, eu estava dizendo antes de nós entrarmos no ar, que tem que, se tu avaliar o Renato de 81 a 2021, esses 40 anos, ele colaborou com as maiores glórias do Grêmio Futebol Porto-Alegrense, a ponto de se transformar numa estátua que não cairá, Zé Teodoro, não sairá do lugar onde ela está, porque ela representa uma consolidação, uma coisa conquistada em 40 anos, dentro do campo e ao lado dele. Aquela estátua permanecerá lá enquanto a arena existir, com certeza absoluta. O Renato vai, deixa saudade, continua sendo o grande ídolo, o maior ídolo do Grêmio Futebol Porto-Alegrense e talvez o maior ídolo de um time de futebol no Brasil, porque conquistou a façanha de ser vitorioso dentro do campo e como técnico, inclusive o maior título da América, que é a Libertadores, e
o Grêmio vai seguir o seu caminho. O Grêmio é muito maior que Renato, que Romildo, que qualquer jogador que passe por lá. O Grêmio e sua torcida seguirão. E já temos técnico, temos o técnico, o Thiago da base, né, do time da transição, que vai estar, inclusive, está viajando agora para Caxias do Sul, junto com a delegação. Vai ser o técnico do jogo aqui amanhã contra o Caxias. Deve fazer também o jogo contra o Novo Hamburgo. E, se o Grêmio não tiver contratado ainda um treinador, um substituto definitivo o Renato, ele vai fazer o jogo da Sul-Americana também. É isso, valeu, meus amigos. É um prazer, é uma honra estar aqui com vocês. Valeu, Vargas. Antes de chamar o Luciano Andrade e o João Corneli, lembrando que o João Corneli, técnico de futebol, José Teodoro, jornalista e torcedor declarado do Inter, Luciano Andrade, radialista e criador do portal X1 Futsal, Tadeu Vargas, diretor regional do Grêmio na Serra Gaúcha. Continue participando. O Fábio Rauch, entregar para o Flamengo nunca foi tão caro. A volta veio, co-irmãos. Também o Alex Paz, boa noite, amigos. Se existiu realmente, a entregada acabou dando certo. O Flamengo foi o campeão e riu no final. Luciano Andrade, e esse resultado do Grêmio, que acabou caindo o técnico Renato Gaúcho, mas claro, é um fim de ciclo após 5 anos. É incontestável a idolatria da torcida do Grêmio com o Renato, né? Ele foi o responsável pelos maiores títulos que o Grêmio tem na sua história, como o Tadeu falou, dentro e fora das 4 linhas. A estátua é justíssima. Particularmente acredito que a estátua dada ao Renato é extremamente justa por tudo que ele conquistou na história do clube até aqui. Claro que o clube vai ter uma história muito maior, de repente terá outra estátua amanhã ou depois, com outro grande nome da sua história, mas hoje ele é realmente o principal nome do Grêmio dentro e fora das 4 linhas. Com relação à questão do período em que o Renato ficou como treinador da equipe do Grêmio, eu sempre fui muito favorável à medida que passa a valer a partir deste ano para as equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, quanto a um certo regramento no que diz respeito à troca dos treinadores, a quantidade de troca de treinadores que uma equipe pode ter durante uma temporada. Porque senão vira uma bagunça, é treinador para 2, 3 jogos, 15 dias, um mês, já tem que trocar e já manda embora, e a torcida já manda embora, já não gosta desse, traz o outro e tal, vira muita bagunça. Porém, se chegou a um limite do Renato. Eu só não entendo particularmente, 5 anos é uma história longuíssima, difícil os casos no futebol mundial que se tem aí um treinador tão longevo quanto o Renato foi no Grêmio nessa sua passagem. Mas eu particularmente acho que o trauma poderia ter sido evitado. O trauma de foi demitido porque foi eliminado da Libertadores. Esse trauma eu acredito que pudesse ter sido evitado. Talvez o momento certo de sua saída tenha sido ao final dessa temporada. Essa renovação do Renato para mais a temporada 2021, particularmente eu não concordava, por entender que ele já tinha um trabalho longevo, já tinha conquistado muita coisa e era visível que a cada ano que ele permanecesse comandando o time da Arena, a pressão seria muito maior a cada insucesso, sendo ele em competição continental ou não. Quanto ao confronto com o Del Valle, já que todo mundo está falando de Twitter aqui, vou falar do Twitter também. Eu também tuitei ontem depois do jogo, e por pouco, na minha ótica, o Zé Teodoro não teve acerto no seu palpite. O Grêmio teve chance de ganhar do Del Valle lá no Paraguai e teve chance de ganhar do Del Valle em Porto Alegre. Podia ter ganho os 2 jogos. O Grêmio foi incompetente na hora de definir os 2 jogos, e também irresponsável no momento das expulsões, tanto lá no Paraguai quanto nesta semana aqui em Porto Alegre, porque no momento que o Grêmio teve chance, estava pressionando, estava conseguindo resolver as coisas nos jogos, as expulsões foram determinantes para os resultados, para os 2 insucessos, tanto no primeiro jogo fora, quanto no jogo da volta aqui em Porto Alegre, Ivan. Valeu, Luciano Andrade. Volta a participar o Fábio Rauch. Muito certo, Alex. Pegaram a pré e caíram nela.
Ainda conforme o Fábio Rauch, ao bi-rebaixamento, Renato contribuiu com a inédita eliminação na fase prévia da Libertadores. O melhor elenco do Brasil sucumbiu à própria arrogância. Hora de murchar o peitinho, um brinde com um suquinho. Del Valle, essa corneta do Fábio Rauch e também a Jéssica Paim. Fábio Rauch falou tudo, essa opinião dela anterior à participação do Fábio. Joel Cornelli, fim de ciclo do Renato Gaúcho, 5 anos, mas o início do Renato Gaúcho foi muito boa a campanha, mas na reta final preocupou. Primeiro, te parabenizar pelo trabalho ali, essa edição ficou muito boa. Só fazer a saudade. De todos os fatos foi muito legal. E, não, agora falando, realmente, eu tinha visto aquele primeiro tempo, achei o time do Del Valle um time bem organizado e que poderia vencer o Grêmio, mas se fosse por palpite, realmente por aquele placar 2-1 e depois dentro de uma normalidade, o Grêmio poderia, e como bem falou o Luciano, foi circunstancial, vamos dizer assim, porque teve várias chances, poderia ter matado o jogo, mas o futebol também é feito disso, né? Só queria, naquele momento que o Zé falou, era só enaltecer que o time do Del Valle não era um time desprezível, é isso que eu quis dizer. Então, agora, também concordo com a análise do Tadeu, acho que chegou o momento mesmo, tem hora que o desgaste, assim, por mais que o Renato tenha, e vai estar sempre, claro, na memória do torcedor, está imortalizado e de uma maneira justa, chega uma hora que é o próprio desgaste com os atletas, com a direção, sabe? Por mais que ele, pelo que ele represente. Então, mesmo assim, me parece que ele nas últimas campanhas ele não conseguiu fazer uma reposição à altura de algumas peças que acabaram saindo do grupo do Grêmio e não achou aquela mecânica, aquele modelo de jogo que pudesse levar o Grêmio a ser aquele Grêmio competitivo, claro, que é um Grêmio competitivo, foi também, nesses últimos anos, tanto é que chegou em finais de competições e chegou em pré-libertadores, e chegou bem colocado, né? Isso que eu quero dizer. Era um Grêmio competitivo, mas não era aquele Grêmio que poderia estar à altura das últimas campanhas com o próprio Renato. É isso que eu quero dizer, daquele início, né? Em que ganhou as competições e o time do... Então, tranquilo, se valoriza o Renato, se vai por procura de um novo profissional, até mesmo o grupo de atletas novamente se remobilize, e o Grêmio possa, assim, passar outro modelo, uma outra sistemática que possa levar novamente o Grêmio a fazer campanha. A gente sabe que com esse grupo e com mais o acréscimo de alguns mais jogadores, e que precisa, né? Acho que todo mundo aqui é consenso, precisa agregar qualidade ao grupo, aí sim possa se tornar realmente uma equipe assim competitiva como sempre foi. Tadeu Vargas, antes o Fábio Rauch falou em arrogância, você acha que teve arrogância no Grêmio? E o Renato Gaúcho, você acha uma pessoa arrogante? O Renato é um cara diferente, ele não é um sujeito que enfrenta, por exemplo, uma coletiva com a imprensa da mesma maneira que todos os outros treinadores o fazem. Ele é um sujeito diferente, o Renato ele tem um perfil diferente, ele é um pouco, vamos dizer assim, a personalidade um pouco despojada. Eu acho que ele é um sujeito um pouco arrogante, sim, mas não no mau sentido. Ele não é um sujeito ruim, um sujeito que persegue ou que guarda rancor. Não, ele é um gringo de bom coração, boa gente. Não, isso é muito mais do jeito dele ser, que parece assim uma extrema arrogância, mas não é. Acho que não tem a ver com isso. Eu acho que é uma questão ali de Grêmio Internacional. O Grêmio chama o Inter de arrogante, o Inter chama o Grêmio de arrogante. O futebol precisa deixar de ser tão politicamente correto em alguns momentos, e o Renato tem essa não pureza, lógico, porque isso não é pureza, mas ele acaba sendo muito autêntico, né? Essa autenticidade dele. Aquilo é ele o tempo todo, sempre na coletiva de imprensa como o Tadeu, ou jogando o futebol dele lá na praia do Rio de Janeiro, né? Eu quero deixar claro aqui, meu amigo Tadeu,
que eu nunca, na minha vida, por exemplo, considerei o Renato uma pessoa arrogante no mau sentido. Eu acho que o Renato, a forma como o Renato é bom para o futebol, principalmente para a rivalidade. A forma como o D'Alessandro era bom para o futebol, principalmente a rivalidade. Porque sem essas figuras, a rivalidade fica xoxa. Então, quando o Renato ganha um Grenal... Eles dão manchete, eles fabricam manchete toda hora para a imprensa. Né? Mas quando o Renato vai numa coletiva e diz que o melhor time, o melhor futebol do Brasil é meu, ótimo! Cria toda essa discussão, acirra tudo, sabe? Maravilhoso. Eu acho o Renato uma pessoa importantíssima para o futebol e principalmente para a rivalidade. E isso eu sempre exaltei do Renato. Se ele nos deu tristeza em algum momento, mas também nos deu alegrias em alguns Grenais. Teve Grenais que a gente ganhou o título em cima dele e ele foi expulso. Né? Entende? Então, mas claro que ele mais ganhou, né, no confronto geral do que perdeu em Grenais. Mas maravilhoso, o Renato também nos fez bem, sendo o Renato que ele é. O que eu quero dizer é que as coisas não foram tratadas no Grêmio do ano passado para cá como deveriam talvez serem tratadas. Mas quem sou eu para estar dizendo o que tem que fazer no Grêmio? Mas lá no início do ano passado, o Grêmio já estava num desgaste. Eu não digo do tempo, se o Renato tivesse que ficar mais 5 anos no Grêmio e conquistar títulos e mudar um pouco a estrutura do esquema dele, não é o problema. O problema não é o tempo. Só que estava desgastado já o ano passado e o Grêmio jogou todo um 2020 baseado, volto a dizer, em Grenais. Esse foi o problema. Enquanto ganhava Grenais, estava tudo perfeito no Grêmio. Se maquiava a realidade. O problema não foi ganhar os Grenais. Mas assim, Tadeu, maquiava a realidade. Ganhar Grenal é solução, não é problema. Eu acho mas aí, solucionava o quê? Isso aí. Mas se solucionava o quê? Se solucionava o quê ganhando o Grenal? Aquela semana, aqueles dias, até o confronto com outro adversário. Depois vinha mais um Grenal. Depois vinha mais um Grenal. E aí ganhava e sobrevivia. O objetivo era ganhar títulos. Mas é esse o problema que faltou no Grêmio. Então o que acontece? Os Grenais iam maquiando. Tu pega o resultado, que foi não ganhou títulos e ganhou Grenais, e diz que esse foi o problema. Não, mas Tadeu, eu entendo o que eu quero dizer, Tadeu. Eu vou te contar uma de uma conversa que eu tive uma vez com o presidente Romildo. E o assunto era Renato. Ele não me disse textualmente, até porque o Romildo é uma pessoa muito inteligente, ele vai conversando e tu vai percebendo o sentimento dele, né? E ele mostrava uma preocupação, quando o assunto era Renato, ele mostrava uma preocupação que é a preocupação, não preocupação, é a tônica dos grandes clubes brasileiros hoje. Tu contrata um técnico, ele fica 3 meses, 6 meses e vai embora. Aí tu contrata outro. Aí fica mais 3 meses, 5 meses. E o Internacional passou por isso nos últimos 10 anos, teve 40 técnicos. Quer dizer, só para citar o caso do Internacional, mas não é Internacional, é o Brasil inteiro. Sim. O Brasil inteiro. Lá na Europa isso é um problema menor. Não acontece tanto. Mas aqui no Brasil tem clubes que fecham um ano com 5 técnicos. Tanto que foi muito bem lembrado. Alguém lembrou aqui sobre a nova legislação que proíbe a contratação de mais de 2 ou 3 técnicos por ano. Quer dizer, e o Romildo me mostrava da preocupação dele. Tá, e se a gente manda o Renato embora? Eu volto a repetir, como a frase do Renato, eu volto a repetir. Não são palavras textuais, mas ele me deixava essa conclusão para mim. Se eu mando o Renato embora e trago um técnico e ele perde 4, 5 jogos, o que a gente faz? A gente manda embora e traz outro?
O Renato já está aí há 4 anos. Mas eu acho, viu, Tadeu, que o momento do trauma agora é pior do que se fosse, por exemplo, no final da temporada. Mas não houve trauma, meu querido. Não houve trauma. O Renato chamou. Se vocês não sabem, eu vou dizer agora, aqui no ar. O Renato chamou o presidente. O Renato chamou o presidente no hotel para conversarem sobre isso. E os dois chegaram no acordo. Eu não tenho dúvida que ninguém teria ninguém. O Romildo não foi, até porque eles têm uma amizade grande, uma cumplicidade muito grande, e são muitos anos trabalhando juntos, já se conhecem no olhar. E o Romildo falava muito isso também, né? Que ele fica no Grêmio até quando ele quiser, né? Exatamente. Então, foi um acordo que os dois fizeram, e não houve essa coisa da ruptura. Não, o Renato vai para... E isso não é para passar pano em nada. O Renato está muito acima disso. O Renato tem emprego a hora que ele quiser. Ele vai estar doente ainda e já vai ter proposta de emprego para ele trabalhar. Luciano, saída, só para o trauma que eu falo, viu, Ivan e Tadeu, não é de uma briga entre dirigentes e comissão técnica. No planejamento, eu entendi. E na eliminação, né? O trauma da eliminação, né? Porque aí fica na cabeça do torcedor. Foi embora ou foi demitido porque foi eliminado. Mas não foi, isso aí já vinha de muito tempo. Era para ter acontecido no final de 2019. Só deixa eu era para ter acontecido lá. Diga. Não, tranquilo, só quero ler uma participação do Alex Paz. Fábio, claro que a intenção não foi essa, sobre mas tem males que vêm para melhorar. O Renato não era para ter renovado, só assim foi embora. Continua para mim sendo o maior ídolo tricolor, mas deu, né? Mas que incomodou os vermelhos, incomodou. Sempre vai incomodar. Abraços. E falando nessa linha, João Corneli, o Renato Gaúcho, isso aqui estava correto, essa renovação? O Grêmio acertou em renovar com ele lá no final do ano passado, porque está acontecendo agora, já que foi eliminado da Libertadores, foi por isso demitido, né? Um final de ciclo complicado nesse fechamento, ou não é complicado? Eu só queria dar uma opinião sobre a questão que o Zé colocou. Eu acho que o Grenal é um jogo diferente, como é Caju. Isso. Então é importante, sim, se concentrar esforços, se focar, se tentar vencer, melhorar os números. Eu não vejo assim como demérito, e eu não vejo que isso especificamente tenha sido, como o Tadeu também colocou, tenha sido o motivo que, não tem uma relação, eu vejo com o trabalho. A gente tem que fazer dos Grenais, dos Cajus e dos clássicos jogos especiais, mas claro que os objetivos da temporada, os objetivos maiores em termos de competição, em termos de ganhar títulos, são fundamentais. Mas vejo, sim, os clássicos como de uma importância vital assim, para o clube, para a confiança, para tudo, para a continuidade de trabalho. Só esse porém. E quanto ao Renato, aí foi uma avaliação que foi feita em cima de um momento que daqui a pouco era uma véspera de uma final, e que poderia, daqui a pouco, com uma não continuidade do trabalho do Renato, poderia, sei lá, pode ter sido pensado isso, de que poderia prejudicar em termos da final que se aproximava, né? Foi um pouco antes da final da Copa do Brasil. Então, quem sabe chegaram a um acordo para uma continuidade, claro que muitas coisas foram envolvidas. Eu me lembro que eu acho que até que um debate em que a gente esteve aqui, até mesmo com o Tadeu, a gente até brincou que eu conheço o Gauchinho, que é um empresário que naquela época, até que a gente nem teve o debate, eu disse, olha, ele está em Belo Horizonte hoje, ele viajou para lá, tal, não sei o quê. Na época... E eu disse, o Renato não está indo embora, lembra disso? Perfeito, exatamente. Mas assim... Naquele momento... Em termos eu acho que todas as coisas acontecem quando tem que acontecer, não adianta. Ali naquele momento, eu até pensei, foi uma boa até providência do Grêmio ter dado tranquilidade para o seu profissional para conseguir um título importante, né? Em termos de visibilidade, em todos os sentidos. Então, me parece assim, mas volto a dizer, em termos de performance, a equipe do Grêmio e de renovação e de troca de jogadores, isso o Renato, sem dúvida, para mim, pecou nos últimos, vamos dizer, 2 anos, ou na última temporada, isso sim, sem dúvida. A saída do Renato, a saída, no meu entender, a saída do Renato hoje, ela não se deu em cima do que aconteceu nos últimos tempos. Eu estou falando do Grêmio.
O Grêmio pagou muito caro por ter ganhado Grenais, volto a dizer. Foi maquiando, foi dando a entender que o Grêmio estava bem. Porque o Grêmio estava em dificuldade, vinha um Grenal, ajeitava. Para mais 2, 3 semanas. E aí ganhava. O Grêmio teve 16 ou 17 jogos, não, 13 ou 14 jogos invicto. Tadeu me ajuda a lembrar, invicto, no passado. Mas veja bem, os adversários que o Grêmio teve nesse período de invencibilidade. O São Paulo, Flamengo, Grenal, falando de times assim como, né, Atlético Mineiro, esses. Os demais, todo na lista lá de baixo. Empate, uma vitóriazinha, empate, e aquela invencibilidade foi trazendo o Grêmio como o melhor futebol do Brasil. Aí vinha um Grenal, ganhava um Grenal, montava o time pro Grenal. É isso que eu quero dizer, Joel. Zé, mas esse Grenal falava que o Grêmio estava jogando o melhor futebol do Brasil. Mas é isso que eu estou dizendo. Eu tenho certeza que nós concordamos que não era o melhor futebol do Brasil. Até os gremistas diziam que não. Né? Mas é isso que eu estou tentando. Vocês vão lembrar que aquele só para me concluir meu raciocínio, o que eu quero dizer é o seguinte, aí a gente entendia assim, nós colorados, bom, esse Grenal nós vamos ganhar, porque nós somos melhor, o Grêmio está pior. Aí o Renato vinha e dava um nó tático no Cudê, e sobrevivia. E isso foi criando uma sensação, bom, chegou um momento que eu vi gremistas de alto poder de análise, dizendo que o Grêmio estava com todas as fichas para ganhar os 3 títulos. Pô, Copa do Brasil passou para o Juventude, treinou contra o Cuiabá, né? Aí, Campeonato Brasileiro, você deu o tal da decolagem que o Renato falou, subiu o avião e chegou lá em cima, quase chegando à liderança do Campeonato Brasileiro, né? E na Libertadores da América passou por Guarani, por não sei, quer dizer, tinha gremista dizendo, nós vamos ganhar os 3 títulos, mas dos 3, 2 nós ganhamos, ou 1 nós ganhamos. Mas era tudo Zé, maquiagem, o Grêmio não tinha time competitivo para isso. Zé, pega o dado objetivo. Esse período que o Grêmio ficou 13 ou 14 jogos invictos, foi um período que o Jean-Pierre demonstrou, vamos dizer assim, o melhor dele no Grêmio. Aí ele se machucou. Um jogo depois, o Jeromel se machucou. E depois foi o Maicon saiu do time também. O Grêmio perdeu em 48, 72 horas, o Grêmio perdeu suas 3 maiores expressões. E aí começou a descer. Agora Diga, Luciano. Quer dizer, isso faz parte do futebol. Lembra que o Grêmio andava louco atrás de um meia esquerda? Foi logo depois disso. Quando o Pedro Jean-Pierre se machucou. Enquanto ele teve bem, jogando bem, sendo goleador, sendo líder, ele acabou o Campeonato Brasileiro como líder em assistências. Por causa daquele período. Cerca de 20 e poucos jogos que ele jogou. E aí o Grêmio todo afundou com aquela situação. Aí chegou no fim do ano, colocaram um problema para o Romildo. E agora? Renova ou não renova com o Renato? Puxa, mas nós vamos jogar logo depois do Natal, do Ano Novo, das festas de Ano Novo, nós vamos jogar contra a cereja do bolo do ano. Como é que eu vou dispensar o técnico agora? E aí teve uma conversa com o Renato, e o Renato repetiu o que ele sempre disse desde 2010, quando ele veio a primeira vez para o Grêmio. Presidente, esse contrato é para forma. Se chegar dia 1º de março, se o senhor disser que não está que o meu trabalho não está bom, a gente aperta a mão, eu vou para o Rio jogar meu futebol e fica tudo igual. Não tem multa. Não tem contrato. Rasga esse negócio. Como foi hoje, perto de meio-dia, lá no hotel.
Agora, eu não consigo ver a campanha do Grêmio, o desempenho do Grêmio tão desastroso nos últimos anos. E não só nesse último período. Recentemente, o Grêmio foi finalista de Copa do Brasil. Tudo bem, na Libertadores não foi legal, no Campeonato Brasileiro ficou fora do G4, mas nos últimos 4 anos estava no G4 do Campeonato Brasileiro. Semifinal de... Copa do Brasil também, o título da Copa do Brasil em 2016 na chegada, depois aí a Libertadores 2017, semifinais consecutivas de Libertadores, apesar de não ter tantos títulos assim, foram muitos, eu acredito, nesse período em que o Renato foi treinador, apesar de alguns momentos ruins em termos de desempenho da equipe, em termos estatísticos, o Grêmio se manteve com bons rendimentos durante as suas temporadas. Não é qualquer time que chega a tantas semifinais de Libertadores como nos últimos tempos, ou a final da Copa do Brasil também contra o Palmeiras. O problema é a expectativa, Luciano. O problema é a expectativa. Ora, tu ganha um campeonato brasileiro, a Copa do Brasil 16. Tu ganha o campeonato, a Libertadores em 2017. Aí subindo a régua, melhor. Quer dizer, aí sobe a régua. Aí em 18, tu vai para a final, para a semifinal da Libertadores, em 19 também. Não, isso é semifinal de Libertadores. Mas só que tem uma Libertadores, Tadeu. Que aí que eu acho que é aí que deveria ter feito alguma coisa. Pô, um time como o Grêmio, do tamanho do... Claro que no futebol acontece tudo, porque o Inter levou 5 do Grêmio, né? Mas um time como o Grêmio, numa semifinal, levar 5 do Flamengo, um jogo, uma classificação que estava garantida contra o Atlético Paranaense, e vai lá e perde o jogo para o Atlético Paranaense, essas duas eliminações do Grêmio, eu acho que ali havia já um sinal de que o Grêmio precisava melhorar, qualificar melhor o grupo. Eu acho que ali já estava dando sinais, porque de lá para cá você pega, o Grêmio só desceu de lá para cá. Tudo bem, todo desfalque que fala do ano passado, Jeromel, Kahneman, o Jean-Pierre, tá, mas e o Grêmio só tinha esses? Sabe? Então é essa a questão. Aí na parte prática a gente tem que ver essa gurizada, né? Léo Chu, Ricardinho, que foram preteridos, por exemplo, do próprio jogo contra o Del Valle, com todos os problemas que o Grêmio tinha com relação à Covid e lesões e tudo mais, né? Luciano só deixou falar a campanha do Renato Gaúcho nessa terceira passagem pela equipe tricolor. 308 jogos, 161 vitórias, 82 empates e 65 derrotas. Títulos: Copa do Brasil 2016, Libertadores 2017, Recopa Sul-Americana 2018, Campeonato Gaúcho 2018, 2019, 2020. João Cornelli, uma boa campanha no Renato Gaúcho nessa terceira passagem? Incontestável, muito boa, excelente. E também nos primeiros anos, principalmente, né, na sequência ali do trabalho do Roger, até chegar ao auge dos títulos, né, principalmente ali 16, 17, 18, mostrando melhor. Aí sim, naquele momento, o melhor futebol do Brasil. Naquele momento, sem dúvida. Aí depois, sim, na sequência, é isso que eu digo. Quando depois teve que ter, com a ausência de alguns atletas, tendo que ter renovação com algumas situações de perda de atletas e a reposição na altura, né? Principalmente na defesa. Lembrou bem o Tadeu e o próprio Luciano da questão do Kahneman e do Jeromel, né? Eu não vejo o David Braz e o próprio Rodrigues que foram os principais, Paulo Miranda, que foram os principais substitutos. Assim, o Grêmio teve muita deficiência ali no setor defensivo, em função, claro, para tal altura de Jeromel e Kahneman é muito difícil, né? Mas a regra é alta. A regra é alta, né? A própria baixa no futebol do meia pensador que era o Jean-Pierre, né? Que também nesses últimos momentos aí não foi tão bem. Então, a baixa de produção do PP, algumas pontuais que realmente fizeram com que o Grêmio, e aí o Luciano pontuou bem, o Grêmio sempre vinha chegando, mas o Renato usava aquele discurso de melhor futebol do Brasil como uma manobra, vamos dizer assim, diversionista, né, para tirar algumas situações e para aliviar
o ambiente, de chamar a responsabilidade para si, eu vejo dessa forma. E ele sabia, tenho certeza, pelo macaco velho que ele é, ele sabia de todos os problemas que existiam, mas ele estava tentando, dessa forma, nesse discurso, tentar trazer novamente o Grêmio, e se tivesse ganho um dos títulos, certamente estaria sendo festejado, como foi durante esses 5 anos. E volto a dizer, não tem aí irretocável assim, a passagem dele com os títulos que ele conquistou e o patamar que o Grêmio, que é onde o Grêmio deve estar sempre disputando títulos, chegando às semifinais. Isso é incontestável do trabalho do Renato. Quero mandar um abraço para a Ana Silva, que está curtindo, também para o Matheus Frosso, direto de Chapecó. Aquele abraço, Matheus, sempre nos acompanhando, e também a Mariana Rossi nos assistindo. Tadeu Vargas, o Grêmio, na sua opinião, tem problema na equipe, ou era problema de treinador, ou a direção? Onde está o problema do Grêmio? Na derrota, a derrota gera a caça às bruxas, né? Eu acho que toda organização que não consegue alcançar os seus objetivos, e o Grêmio vem já 2, 3 anos que ele não está conseguindo alcançar todo... Vem chegando, com a expressão usada agora pelo Joel, vem chegando, mas não vem levantando as principais taças que a gente se acostumou, a questão aquela da expectativa. Quer dizer, eu acho que houveram pecados, né, cometidos, e algumas Ana Silva está curtindo. Não é meu áudio. Fui eu aqui, perdão. Alguns eventos que independeram de direção e de comissão técnica, como, por exemplo, esse surto de Covid aqui, nós tivemos que usar num jogo lá, em Assunção, um menino que nunca tinha jogado um profissional. O lateral direito, Felipe, que tem 20 anos de idade. Também foi titular nessa semana. Exatamente. Continua no time porque não tem. Nós temos os 2 nossos laterais, nós temos 3 laterais, 4 laterais. Rafinha não estava inscrito. O Ferraz e o Wanderson, que eram os que vinham jogando com Covid, e o menino Leonardo está lá, ainda se recuperando daquela lesão. Quer dizer, tinha 4 laterais direitos, e teve que jogar um menino que subiu às pressas. Bom, tanto que botaram dentro de um avião para levar para Assunção para ele jogar. E o aproveitamento dessa garotada, por exemplo, como eu falei ali, o Tadeu, o Léo Chu, o Ricardinho, ele não poderia ter sido melhor ao invés, por exemplo, de Alisson, Luiz Fernando, que também pouco contribuíram, talvez, no jogo dessa semana? Quando a pergunta anterior envolvia essa questão dos erros, né, que foram cometidos, né? Um deles está no próprio treinador e na cultura de treinamento que envolve Renato Portaluppi e Alexandre Mendes. Eles são muito mais dos jogadores cascudos do que dos jovens. Isso não foi corrigido pela direção. O Romildo precisava ter antes, ele falou isso agora, quando disse que o Grêmio passaria por um processo de mudança. E um dos esteios dessa mudança seria o aproveitamento mais precoce dos meninos. Tanto que o Grêmio acabou com o Sub-23. Ou seja, do Sub-20 vai direto para a transição e dali para o profissional. Mas o caráter da personalidade do Renato, que é o pragmatismo. Eu sempre digo, o Renato é um cara diferente porque ele é muito inteligente, muito acima da média, muito corajoso e muito pragmático. O pragmático é aquele que, não, eu não improviso, eu não boto um lateral no meio, para jogar no meio. Hein, Joel? O Joel sabe dessas coisas. Quer dizer, eu não tiro um sujeito de volante e boto na zaga. Porque
O cara, quando é mais pragmático, ele bota as coisas nos seus devidos lugares e sempre que tiver um menino e um cascudo, ele pega o cascudo. Isso é da essência do pragmatismo, daquela coisa mais ortodoxa, né? E o Renato é um ortodoxo. Ele é um pragmático. Tanto que isso no Grêmio ganhou um apelido. Os bruxos do Renato. Né? Então, eu acho que isso pode e deve ser corrigido. E olha a sinalização do presidente Romildo. Quem é que ele traz nesse momento para ser o técnico desses 3 jogos? E quem sabe, né? Futebol, o Joel pode me dizer, pode dizer para todos. Quer dizer, o futebol é engraçado. Às vezes o interino vira o titular. Já pode falar sobre Quer dizer, isso, né? Então, mas a sinalização do Romildo, o símbolo, eu vou trazer para treinar o time o técnico da transição, o gerente da subida desses meninos. Ele é o responsável. Ele indicava, Renato, pode levar esse, leva esse, leva esse tem esse defeito, tem que corrigir, esse falta polir, lapidar, como o Renato dizia, isso, enfim, ele ia dando os meninos, entregando os meninos para o Renato e para o Alexandre, para eles começarem a treinar nos profissionais e subir como foram subindo, desde o tempo do Luan até passando por Arthur, por Cebolinha, por todos os jogadores que o Grêmio fez subir e que deram títulos e que foram vendidos, que encheram o cofre e que criaram esse círculo virtuoso. Quando a gente diz o Renato saiu, eu digo que saiu. Mas o Renato participou de um círculo virtuoso do Grêmio, onde ele, embora com seus erros, embora com as suas falhas, que eu às vezes até ficava louco e tuitava ali, mas às vezes ficava até com vontade de apagar, porque daqui a pouco o presidente liga e como é que é? E está acompanhando, né? Deixa falta para eles. Quer dizer, esse conjunto da obra do Renato, esse legado que ele deixou, meus senhores, envolveu 4 ou 5 meninos vendidos por 500 milhões de reais. Deixou 7 títulos, devolveu a autoestima para o torcedor do Grêmio, que há 15 anos não via um título importante, consolidou a nossa supremacia regional, o Grêmio é tricampeão do estado. Né, seu Zé Teodoro? Eu vendo o Tadeu falar assim, eu chego a ficar emocionado e me dá vontade até de torcer para o Grêmio, de tanta, né, da forma como ele fala. Eu vendo o Tadeu falar que são 7 títulos em 5 anos, eu começo a querer apagar os 17 títulos em 10 anos que eu ganhei, sabe? Eles se tornam inferiores a tudo isso, a partir do discurso do Tadeu. Sinceramente, Tadeu, você conseguiu me emocionar, Tadeu. Se tu me cornetar, eu vou contar para eles que lá no nosso programa anterior, tu me corneteava porque eu dizia, e o Ivan é minha testemunha disso, eu dizia que o Grêmio tinha na base, saindo da escola com 14 anos, indo para o sub-15 da base, até o sub-17, o Grêmio tinha 20 jogadores que iam dar muitas alegrias. E tu me corneteava, porque tu vem para um programa desse tamanho para falar em base, para falar em guri de 12 anos, tu me corneteava. Mais do que isso. O Wallace, quem mais? Vamos lá, Arthur, Everton, PP, puxa, Jean-Pierre, Ferreirinha, o TT, o outro que foi lá para o City, lá, aquele meia, número 10 nosso. Número 10 não, número 8. Não, como é o nome do menino? Douglas, aquele que Douglas Costa, o Pedro Rocha. Não, aquele menino que foi, o Pedro Rocha eu tinha me esquecido. Menino, aquele número 8, que seria o substituto do Michael, que o Grêmio vendeu para o Manchester City com 17 anos, 18 anos, por 8 milhões de dólares. Não sei o que, Rosa lá?
Mas... Exatamente. Rosa. Diego Rosa. Quer dizer, esse legado... 17 anos ele tinha. Exato. Também é do Renato. Essas coisas começaram a acontecer quando o Renato chegou. Então, embora ele tenha errado, e eu acho que ele errou muito, e nós cobramos aqui, nós cobramos do presidente, nós cobramos lá em 2019 que tinha que dar uma oportunidade para um outro técnico vir continuar o trabalho do Renato, sem desmerecer o trabalho dele, absolutamente, reconhecendo o legado, reconhecendo vitórias e tudo. Mas as coisas aconteceram desse modo e tenho certeza, o Grêmio vai continuar grande, o Renato vai seguir a vida dele e nós, ligeirinho, vamos estar disputando outra vez aí Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e outros títulos. Chegou aí um figura, Luciano Andrade, quem é ele que está chegando? Daqui a pouco quero chamar o João Cornélio. O Enzo, que fica sempre acompanhando aqui todas as programações, sabe tudo do futebol, adora torcer para tudo quanto é time que está jogando, ele torce. E o Tadeu falou do Manchester City, né, que o Diego Rosa foi para lá, e o Enzo é torcedor do Manchester City. Essa semana estava assistindo o jogo do Manchester na Liga dos Campeões. Daqui a pouco eu vou chamar, fazer uma pergunta para o Tadeu, do Alex Paz, mas antes eu quero chamar o João Cornélio. João Cornélio, eu queria falar sobre o legado que o Renato Gaúcho deixa, e agora esse novo técnico vai chegar no Grêmio, vem com pressão ou não? Qual a sua opinião sobre isso? Para substituir o Renato, cara, tem que ser uma pessoa com... Eu vejo assim, um perfil teria que ser um cara experiente, não, mas claro, sem desvalorizar, daqui a pouco o Thiago faz um grande trabalho, possa ser ele dar uma continuidade, né? Não se sabe. Mas assim, o perfil teria que ser um cara que tenha um estofo, né? Que possa sustentar daqui a pouco uma série ruim de 2, 3 derrotas ou de não conquistar um campeonato no primeiro momento, porque se trouxer um treinador que não tenha assim uma bagagem, um histórico interessante, fatalmente as pressões internas que existem e as comparações, é isso que eu quero dizer, as comparações vão ser assim, naturais até em relação ao ídolo anterior que saiu, né? E não vai se ter essa paciência, não vai se ter essa paciência. O Alex até ele fez essa pergunta para o Tadeu, mas pode tu responder também. Qual o perfil desse novo técnico? Já tinha comentado antes do perfil. Novo técnico o Grêmio deve analisar no mercado. Tem alguém disponível nesse momento que agrade ou tem que buscar fora do país? A exemplo de vários clubes brasileiros atualmente. João pode falar mais sobre isso. Como eu comecei dizendo, né? Eu acho que o cara tem que ter um certo... Vem com um certo histórico, né? Eu não vejo assim com bons olhos um treinador assim inexperiente para comandar um grupo que já foi multicampeão, com vários jogadores assim de grande bagagem, de grande qualidade. Então teria que ter um histórico interessante. Poderia ser estrangeiro, eu não tenho, ao contrário de alguns colegas, eu não tenho nenhum problema com a vinda de treinadores estrangeiros, até porque eu trabalhei 7 anos fora do país, né? Foi o meu último clube na Jordânia, então eu não posso ser contra isso, né? Eu vejo assim como salutar e agrega muito em termos de conhecimento. A gente está olhando hoje, e já olhou no passado, né, com grande sucesso, o Jorge Jesus, hoje os outros que também estão fazendo grande trabalho, agora o próprio... fugiu o treinador o treinador do Inter, me fugiu o nome dele agora. O Ramírez. Com toda a polêmica que ele vem causando até no início, pelo uso assim de forma até excessiva dos goleiros, dos zagueiros, muita transição, muita variação, muita movimentação de bola. Eu vejo como um acréscimo isso. A gente está analisando o que pode ser feito, o que pode ser melhorado da nossa escola também do futebol no Brasil. Eu vejo isso como muito salutar. Então o Grêmio tem... O que o Grêmio tem que decidir, e aí sim a sua direção, é um perfil. Porque não existe o perfil certo. Eu não vejo esse perfil certo. O Grêmio tem que definir um perfil. E aí, em cima disso, esse cara, e aí comprar. Mas eu vejo assim como fundamental o que o Tadeu falou. Como vem uma safra muito boa de bons jogadores jovens, esse treinador tem que ter uma certa característica de uso desses atletas jovens. Porque o Grêmio tem, aí é inegável, né? Ele citou vários jogadores, o Grêmio tem tido e tem revelado muito bons valores. E não pode parar
de fazer esse aproveitamento, que poderia ter sido um aproveitamento bem maior. E esse, talvez, um dos pecados do Renato ali nesse último ano, né? Porque a safra era muito boa, me parece muito boa. Ele demora demais para lançar o Ferreirinha, me parece também, uma opinião assim de fora. Alguns outros atletas. E então, daqui a pouco, o Grêmio tem que definir isso, né? Assim, me parece um técnico experiente e que também gosta de lançar novos jogadores, até porque, por essa grande safra de jogadores jovens que o Grêmio tem revelado continuamente nesses últimos 5 anos. Antes de chamar o Luciano Andrade e o José Teodoro, quero acionar o Tadeu Vargas, vai ter um compromisso daqui a pouco, então ele tem que se despedir agora. Mas, Tadeu Vargas, quero te desejar parabéns pelo teu aniversário amanhã, né? Você completa mais um ciclo de vida, então parabéns pelo teu aniversário, parabéns pela pessoa que você é, que você pode falar desse novo perfil do treinador e a sua despedida também. Muito obrigado para vocês. Primeiro item do perfil. Olha o símbolo que eu apontei há pouco. Um treinador que goste de trabalhar com jovens, mas não só na retórica, que goste efetivamente, que seja um apostador dos meninos, nos meninos. Quer dizer, tanto que eu aposto hoje em 2 técnicos para o Grêmio. Os 2 são o Thiago. É o Thiago Gomes e o Thiago Neves. O Thiago Gomes e o Nunes. Ou um de casa, que já está em casa, que já é o técnico, já está chegado em Caxias aqui, já deve estar aí no hotel com a delegação, e o outro, Thiago Nunes, que é um sujeito mais experimentado, já com conquista de 2 títulos importantes, que é a Sul-Americana, se não me engano, de 19, de 18, e a Copa do Brasil de 19, se eu não estou enganado. Então, o primeiro item do perfil é esse, um treinador que goste que aposte nos valores jovens, na base do Grêmio. A base do Grêmio é uma riqueza de jogadores. O Grêmio tem um sistema escola, base, integrados, que produzem atletas em profusão. Não tem como aproveitar todo mundo. Olha o que nós temos hoje. É o caso da lateral direita. Tem Wanderson, Felipe e tem um outro chegando. Quase prontos para o profissional. Os 3. Quer dizer, ontem já estava no banco o Guedes, que já deve ter viajado, está aqui em Caxias também, da esquerda, que fatalmente vai ser titular, porque é um grande lateral esquerdo. Então, primeiro item do perfil, um treinador que gosta de trabalhar com jovens. Segundo item do perfil, um estudioso. E por que eu digo um estudioso? Porque o futebol mudou, gente. O futebol mudou. O futebol vive hoje de estratégias. O futebol vive de 2 pilares hoje. Uma super preparação física para jogar com a intensidade que o futebol moderno exige e as estratégias de marcação, de recuperação de bola, de transição ofensiva. Essas 2 coisas tu precisa estar acompanhando o futebol moderno e indo para as planilhas, utilizando os analistas de desempenho, conversando com eles todos os dias, pegando todos os números. Claro que futebol não é só isso. Lógico que o Renato ganhou muitos grenais, como disse o Teodoro, na malandragem, na observação do adversário, etc. Mas eu gostaria de ver um sujeito treinando o Grêmio jovem, que trabalhe com jovens e que fosse um estudioso. E alguém de fora? Ou não? Não importa. Eu acho que não. Isso não tem nada a ver. Se o Brasil está dentro de um mercado global do futebol, ele tem que aceitar as 2 coisas. Ou o cara vem para cá e nós mandamos gente para lá. Então, isso independe. A questão do técnico de fora é que muitas vezes tu não conhece o suficiente. Mas tu tendo mecanismos para analisar, para avaliar, para estudar o sujeito,
a carreira dele, como ele é como personalidade. Nós temos exemplos aí de técnicos que vieram que não ficaram porque não se adaptaram ou porque tinham uma carta na manga para ir para um outro clube, etc. Quer dizer, então, tendo possibilidade de avaliar, não interessa de onde é que ele é, se é português, se é espanhol, se é brasileiro. Eu acho que o momento para os clubes brasileiros ainda é de técnico brasileiro. Nós temos excelentes profissionais no Brasil. Excelentes profissionais. Esse menino, Thiago Gomes, da transição do Grêmio, é um excelente treinador. Vocês vão ver o time dele. Vocês gostaram de ver o suco de fruta aí, o Del Valle? Vocês vão, porque é organizadinho, vocês vão ver o time do Thiago. Tomara que ele fique 3, 4 jogos, para vocês vão verem a organização que ele coloca o time dele. E obrigado, ele conhece mais do que ninguém, mais do que o próprio Renato, mais do que o presidente Romildo, toda aquela gurizada que nós temos lá dentro do CT Eldorado e ali no CT Luiz Carvalho na transição. Muito obrigado por mais esse convite, por esse espaço. Muito obrigado por me colocar, Ivan, perto dessas excelências que estão aí junto conosco, né? Esses 3 sujeitos aí sabem muito de futebol e apesar do Zé Teodoro ser colorado, eu te amo, meu amor. Não te preocupa, eu gosto de ti, viu? Valeu, Tadeu, uma boa noite. Valeu, boa noite. Tadeu Vargas participando deste Fora do Ar Esportes. Agradeço muito a participação do Tadeu Vargas neste programa. José Ademir Teodoro, na sua opinião, qual o novo perfil do técnico da equipe gremista? Bom, olha, Ivan, o perfil do técnico gremista, se fosse falar como colorado, que vinha seria um técnico perdedor, né? Seria esse o perfil. Como agora, jornalista, Zé, me ajuda. Evidentemente que não é esse a minha análise. Pode ser meu desejo, mas não a minha análise, né? A minha análise é que, dentro dessa linha que o Tadeu falou, hoje o futebol não tem mais espaços, eu acho, para o técnico que chega e não olha para a base. Porque, ainda mais agora, nesse período essa realidade que nós estamos vivendo, em que você tem que ter jogadores da base para compor o teu grupo, e às vezes mais do que compor, entrar e serem titulares, e que esses jogadores da base sirvam de moeda, né? Precisa vender, precisa ter, e para você poder vender jogadores e ganhar dinheiro, e despertar o interesse dos clubes da Europa em comprar os teus jogadores, tem que ser jogadores jovens, né? Há raras exceções que conseguem vender um jogador com uma idade média, mas se não, são jovens, jogadores promissores, e que jogadores que os clubes de fora olham e veem que esse jogador já botou uma medalha no peito, que esse jogador já botou um troféu na prateleira do clube, que esse jogador é titular do teu time, ou se não é um promissor. Tem que ser isso, e para poder fazer isso, tem que ser um treinador que compra essa ideia, que chegue e olhe para a base e diga: preciso suprir uma deficiência aqui no meu grupo, eu vou buscar aquele menino lá que eu vi jogar e que é bom, que me disseram que é bom e que o treinador da base disse que é, o treinador da transição, e que eu posso contar com ele. Como que eu vou depois lapidar ele e formatar ele como um jogador? Porque às vezes o cara pode ser um cascudo, ter uma atitude de um cascudo sendo jovem, não ter medo da brincadeira, de enfrentar, fazer o enfrentamento, ter personalidade. Claro, a personalidade vem de berço, mas você também lapida muitos jogadores. Ensina ele que não precisa ter medo, que precisa ter coragem, que para vencer na vida vai ter que enfrentar, daqui a pouco, um zagueiro jovem, vai ter que enfrentar um dos melhores atacantes do futebol, no país onde ele está, e tem que entender que tanto ele como eu, nós jogamos bola. Então, essas coisas vai passando para o jogador. Tem que ter treinadores com esse perfil, para o bem do futebol. Então, se essa análise que eu faço nesse sentido, claro que agora na brincadeira eu desejo que venha um treinador e não consiga, né, deslanchar no Grêmio. Tudo bem,
faz parte da brincadeira, mas para o bem do futebol é isso aí. O Tadeu está totalmente certo, é esse o perfil que precisa no Grêmio. E Luciano Andrade, você concorda com o Tadeu Vargas e com o Zé Teodoro? Não vai buscar um medalhão, né? Um cara de grande nome, não digo grande nome, porque o Thiago Nunes já é consolidado, né? Um grande nome do futebol nacional em função dos títulos e teve a oportunidade de fazer um trabalho num clube de ponta, recentemente acabou não tendo respaldo para continuar no cargo, continuar no trabalho. Eu acho que o Thiago Nunes é um bom nome para a equipe do Grêmio. O que é certo é que o Grêmio não vai pegar nenhum tipo de medalhão, mesmo que dê errado a negociação com o Thiago Nunes. O treinador da transição permanecer, eu acho muito difícil, eu acho muito complicado nesse momento, né? Poderia acontecer, até pode se conseguir grandes resultados, encaixar tanto no time de uma forma tão rápida, mas eu acho que não vai ser o caso. Thiago Nunes talvez seja o principal nome de momento, e eu particularmente não conseguiria indicar um ou outro nome que estivesse disponível no mercado de momento para que possa ser treinador do Grêmio. A direção do Grêmio também não consigo observar nesse momento que esteja buscando nomes de fora do país. Eu acho que vai ser no mercado nacional mesmo que o Grêmio vai buscar esse substituto do Renato e que seja equilibrado, porque no momento em que o Grêmio traz um Rafinha, por exemplo, ele tem, óbvio, que observar a sua categoria de base e trazer a sua categoria de base, mas não pode escantear investimentos pesados que o Grêmio tem feito recentemente e que ainda estão com um contrato em vigor, né? Vão ter algumas negociações? Eu já tenho ouvido falar muito durante a tarde numa possibilidade de rescisão contratual com o Maicon também. Então, vai depender do que efetivamente a diretoria do Grêmio vai querer a partir de agora, mas um técnico equilibrado, que não seja cascudo, de uma certa forma, assim, dos grandes nomes do futebol brasileiro, mais ou menos nessa linha aí, eu acredito que esteja se encaminhando para comandar a equipe tricolor. Joel Cornelli, amanhã, Caxias e Grêmio, às 8 horas, no Estádio Centenário. Esses últimos resultados do Grêmio, tu acha que é bom ou é ruim para o Caxias? O Caxias terá desfalques amanhã, né? É um jogo interessante, um jogo vital para o Caxias, eu vejo assim, como uma grande chance de ganhar sua classificação. Não seria interessante, mesmo sendo o Grêmio, não seria interessante não conseguir um resultado nesse jogo e deixar classificações para os jogos seguintes, pela dificuldade dos jogos. Claro que o Pelotas pode até estar rebaixado já quando for jogar com o Caxias, mas o Ipiranga é um adversário muito difícil e assim, quando tu retarda as coisas podem não acontecer. Então eu vejo que o Caxias tem que focar como se fosse o jogo da classificação realmente, né? O Grêmio vem, de certa forma, não abalado, né? Mas assim, vem com uma certa... Eu acho que não foi bom. Eu quero dizer, eu acho que não foi bom a saída do Grêmio na competição, porque vem com uma certa obrigação de não repetir um insucesso que teve na pré-Libertadores aí, né? Então, eu acho que eu acho que é um momento assim que o Caxias pode se aproveitar, mas é um momento, o Grêmio vem sob pressão, uma certa pressão, os jogadores que entrarem vão ter que dar um retorno, né? Então, é um jogo complicado, me parece um jogo complicado, e se complicou mais depois da derrota que o Grêmio teve agora na Libertadores. Mas o Caxias tem que fazer a sua parte, tem que realmente corrigir alguns problemas que vem apresentando, né? Tentar se impor aqui dentro do Estádio Centenário, Francisco Stede, e aí sim, encaminhar os 3 pontos, mesmo, volto a dizer, mesmo com esse Grêmio que tem muitos bons jogadores, né? Eu vejo assim, eu não sei se é interessante que joga aquele time que vinha jogando no interior, o mais jovem, ou aquele que já vinha o mais rodado, né? Que não está tendo uma performance tão boa como aquele com os jovens jogadores. Então, é uma incógnita, realmente. Eu acho que o Caxias tem condições de vencer, mas vejo assim com bastante dificuldade por essa pressão que se criou em cima do mau resultado na Libertadores. Um abraço para o Alexandre Silva, baita programa, sucesso. Obrigado, Alexandre Silva, por estar acompanhando, também nos assistindo.
a Marlene Bagatini, ela que aguenta todo santo dia o Bagatini, goleiro Bagatini. Aquele abraço para a Marlene Bagatini. Zé Teodoro, amanhã o Caxias terá o desfalque do atacante Gustavo Ramos, mas à disposição o zagueiro Guilherme Matias e o volante Juliano. O Juliano e o Matias estão à disposição. Isso, estão retornando de lesão. Dois reforços importantíssimos para o Caxias. O Juliano, né, com a qualidade que ele tem, e o zagueiro Guilherme. Se bem que o outro zagueiro substituiu ali, como é que é esqueci do nome, a direita ali, até foi um dos melhores no jogo, ali no Caxias foi um dos melhores, né, no jogo. Substituiu o Matias. Foi muito bem. O Henrique. O nome? Henrique foi muito bem, né? Eu não Mas, claro, é para se pensar, né? É para se pensar, porque o Henrique foi bem. Então, assim, mas a volta do Juliano é muito importante. E está à disposição, né, Zé? Não é que ele vai jogar, né? Gustavo Ramos, claro, a velocidade, né, do lado, né? Tanto de um lado como de outro, a velocidade. Mas não acho que chega a ser um grande desfalque para o Caxias, assim, digamos assim, de o Caxias daqui a pouco a gente entender que o Caxias vai ter dificuldade para enfrentar o Grêmio porque ainda falta o Gustavo Ramos. Não acho por aí. Mas o Joel pega bem a derrota do Grêmio, a eliminação do Grêmio, ela não foi boa para o Caxias porque o Grêmio vem com obrigação. E o Grêmio vem com a obrigação de vencer esse jogo. E o Grêmio vem com o rapaz que assumiu ali, os jogadores que vão, Thiago Gomes e os jogadores que vão entrar em campo, eu acho que o Thiago Gomes vai usar muito os guris da base. Esses vão estar motivados. Né? Esses vão estar motivados, porque o Grêmio passa por um problema de sabatina, né? O Grêmio qualquer jogador que entra em campo agora está sendo testado. Né? Então ele vai querer mostrar, porque os técnicos que estão na lista e hoje é tão fácil, vão acompanhar o Grêmio, não está acompanhando o Grêmio. E quem chegar já viu esses guris jogar. Né? E ele vai querer, não totalmente, né, mas já viu, assistiu o jogo e viu, já chega conhecendo. Então esses guris vão estar motivados para isso. Então vai ser um jogo difícil para o Caxias. Por um outro lado, o Joel sabe muito bem disso, quando pega a zica, né, Joel? Né? O trabalho não deslancha e o Grêmio também pode acontecer isso. Pode dar continuidade a esses fracassos. Pode dar continuidade. E o que resta é que o Caxias tem que tirar proveito dessa obrigação que o Grêmio tem, desse dever que o Grêmio vem para enfrentar o Caxias tem que tirar proveito disso. Né? Então, eu acho que vai ser... É difícil você prever o que pode acontecer. Por um lado, o Grêmio vem com a obrigação de ganhar e aí pode complicar a vida do Caxias. Isso acontece muito no futebol. É um jogo decisivo para o Grêmio. Em decisão, você é diferente. E, por um outro lado, o Caxias pode tirar proveito pelo simples fato do Grêmio vir nessa situação. Aí a bola queima, tudo fica mais difícil. O time fica nervoso, o jogo começa a não andar, e aí começa a criar todo um ambiente de não vai dar certo de novo, e começa a lembrar o fracasso de trás, e aí quem souber tirar proveito, se o Caxias souber tirar proveito disso, pode sair com a vitória, mas eu acho muito complicado dizer qualquer coisa. Eu acho que não vai ser um bom jogo, tecnicamente. O Caxias deve jogar com Marcelo Pitol, John Lennon, Guilherme Matias ou Henrique, Thiago Salles, Eduardo Diniz, Juliano, Marlon ou Felipe Tontini, Mazola, John Clay, Emila e Giovanni Gomes na frente. Luciano Andrade, o Caxias que vem de um empate diante do Juventude, a equipe Grená estava parada há 11 dias, teve esse longo tempo para se preparar para esse jogo importantíssimo contra o Grêmio, e o Grêmio que vem de derrotas, né? Qual a sua opinião sobre esse jogo que é decisivo, né, praticamente? Concordo com o Joel, né? Até porque depois do resultado do Caju, os dois ficaram embolados ainda, e o Juventude vai jogar contra o Esportivo já respirando por aparelhos, né? Precisa ganhar.
O jogo contra o Ipiranga também é complicado, porque o Ipiranga também tem essa briga aí por estar, porque deve ficar entre esses três, né? As duas outras vagas, né? Ipiranga, Caxias e Juventude. Dificilmente o Aimoré vai conseguir chegar brigando na reta final, né? Se bem que pode surpreender também. Eu particularmente acredito que fique entre os três. A dupla Caju e o Ipiranga para essas duas últimas vagas aí, além, claro, do Grêmio e do Internacional. E aí acaba complicando realmente esse calendário do Caxias, é difícil. Né? O Grêmio, depois o Ipiranga, e aí para jogar contra o Brasil, o Pelotas, né? Última rodada do Pelotas. A última rodada, que aí vai ser um Deus nos acuda. É bem provável que se chegue nessa última rodada sem ter uma definição do que vai acontecer, sem ter a classificação definida. Portanto, para o Caxias levar vantagem e talvez ter tranquilidade para o jogo contra o Ipiranga, né? De repente, um tropeço contra o Ipiranga pode ser um pouco mais tranquilo para o Caxias, mesmo tendo a necessidade de pelo menos um empate lá contra a equipe do Pelotas. Agora, eu concordo também com o Zé, estou concordando com todo mundo hoje. Tem alguns jogos que são ruins de assistir, né? E apesar da dupla Caju ter feito grandes jogos no Gauchão, também estou com Não o clássico, né? Não o clássico. Mas eu tô com a pulga atrás da orelha que vai ser um jogo ruim também, esse jogo do Caxias contra o Grêmio amanhã, viu? Lembrando que amanhã às 8 horas tem Caxias e Grêmio, jogo atrasado da primeira rodada, jogo que ocorre às 8 horas no estádio Centenário. Lembrando que pela rodada 10, o Internacional venceu o Aimoré de goleada no Cristo Rei pelo placar de 6-1. 6-1. Ainda pela rodada 10, no dia 19 tem São José e Pelotas. No dia 18, no Bento Freitas, em Pelotas, tem o Brasil diante do São Luís. O Caxias joga lá no dia 20, diante do Ipiranga, na próxima terça-feira. E na segunda-feira tem Esportivo e Juventude na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Classificação: em primeiro, o Inter com 20 pontos, 10 jogos. Segundo, o Grêmio com 8 jogos, 17 pontos. Em terceiro, com 9 jogos, o Ipiranga, 15 pontos. O quarto colocado, o Caxias, com 14 pontos e 8 jogos. Já na quinta colocação, o Juventude com 13 pontos, 9 jogos. Em sexto, o Aimoré com 13 pontos e 10 jogos. O São Luís é o sétimo, com 12 pontos. Oitavo, o São José com 11. Em nono, o Novo Hamburgo com 9. O décimo, o Brasil com 9. Em 11º, na zona de rebaixamento, o Esportivo com 8 pontos. Em 12º, o Pelotas com 7 pontos. João Cornélio, o Juventude e o Curitiba não chegaram a um acordo para o empréstimo de Bochecha. O Bochecha, que foi um dos melhores jogadores da equipe na Série B, mas não sei o que houve, parece que o atleta está em queda baixa, né? É estranho o que está acontecendo com o Bochecha, que era um grande atleta, e parece que está acontecendo alguma coisa. E o Marquinhos Santos, até o momento, fica na equipe alviverde. Eu acredito que é bom para o Juventude. Eu gosto do Bochecha, acho um ótimo jogador. É um acréscimo, pois seria, ele estaria saindo, então ele vai ficar. Mas assim, por enquanto, sim, né? Teria que ver o que aconteceu na fase final da Série B, né? Que o Bochecha já não vinha mostrando medo de futebol. Me parece que agora, nesse ano, até vinha alternando boas e más apresentações, mas até numa crescente, vejo ele subindo um pouquinho mais, do que se aproximando daquele Bochecha que a gente conheceu no início da Série B do ano passado. E vejo assim, volto a dizer, como um acréscimo. Acho que, claro, tem que ter uma conversa com o atleta, ver o que está acontecendo. O Marquinhos vai ter essa sensibilidade, tenho certeza, de realmente aproveitar da melhor maneira a qualidade que ele tem. E o Juventude agora na sequência, me parece que se não trocou até agora o treinador, eu acho que não troca mais, né? Se fosse para trocar, teria que ser realmente nesse período. Então, se não o fez ainda, já perdeu algum tempo. E se for a permanência, o fundamental é que se dê apoio, se dê respaldo, se empodere o treinador, né? Realmente o Marquinhos, dê tranquilidade para ele trabalhar.
Vejo como salutar que não tenha o presencial, né? Porque senão a situação do Marquinhos estaria insustentável na Juventude, me parece, por tudo que a gente vê de rede social e de manifestações. Pressão grande, né? Muito grande, muito grande. E aí, volto a dizer, o Juventude, se a direção se manter o Marquinhos, tem que realmente dar sequência e dar apoio a esse profissional, porque senão, se for para passar todo o período agora, sem jogo, e aí quando retornar aos jogos, ele perdeu o primeiro jogo e aí tu trocar o treinador, é sacanagem até. Eu acho que tem que ter convicção. Não, o Marquinhos vai ser o nosso cara para a Série A, ele está fazendo um trabalho dentro daquilo que a gente esperava, ele tem atingido os objetivos, mas a performance não tem sido tão boa. Tem que se fazer uma avaliação bem criteriosa e volto a dizer, se for para mantém por um período. Não vai me fazer, como a gente já viu várias vezes, né? Daqui a pouco se mantém só por... Não, vamos esperar o próximo jogo. Não, convicção, por favor, para que esse profissional tenha condição e tranquilidade de fazer o seu melhor trabalho. É porque o Juventude pensando na Série A, perdão, viu, Ivan? O Juventude pensando na Série A tem que pensar também nessa questão das normas da CBF quanto a mudanças de treinador, né? Não dá para esperar também, de repente, começar a Série A para mudar já o treinador, já fica pendurado para o resto da temporada. Já fica o cartucho, né? E não adianta pensar o que o Juventude quer na temporada na Série A, qual é que é o objetivo, em que posição o Juventude quer chegar, quer ficar longe do rebaixamento, quer ficar no meio da tabela, quer brigar pelo quê? E aí se agarrar a isso e vamos com isso até o final da temporada para conquistar o seu objetivo. Porque não adianta, precisamos ser realistas de que o Juventude não vai entrar na Série A para ser campeão brasileiro. Né? Vai enfrentar dificuldade. Pode acontecer? Pode, de repente pode acontecer. Mas a tendência é que enfrente dificuldades durante a temporada. E aí precisa segurar o rojão para chegar ao final da temporada dentro do planejamento realizado, sem passar por grandes percalços no meio do caminho, né? Porque a tendência é que se brigue para ficar longe da zona do rebaixamento. Muito mais do que isso, tudo que vier é lucro. Então, daí para baixo, pode acontecer alguns percalços, um sobe e desce aí, que precisa ter tranquilidade para passar por um ou outro momento de dificuldade durante a temporada, né? Quero aproveitar e mandar um abraço para a Beth Boneto, que está nos acompanhando, Zé Ademir Teodoro, o Júnior Taldinho já saiu do Juventude, o atacante que acabou errando o pênalti diante do Vila Nova, mas não estava fazendo umas grandes partidas, o contrato era até 2020, mas o atacante Júnior Taldinho está fora da equipe alviverde, o Bochecha, não sei o que está acontecendo nos bastidores, parece que está muito estranho a situação do Bochecha, que é um grande craque, mas no Juventude, nessa reta final, não está bem, ao que parece, talvez ele não tenha se entendido com o Marquinhos Santos, e o João Cornélio falou em convicção, o Juventude está convicto com o Marquinhos Santos, Zé? Eu falei em dias anteriores de que se a Juventude tivesse que permanecer com o Marquinhos, e eu até defendia que permanecesse, seria por convicção, não pelas dificuldades que seriam em contratar uma nova comissão técnica, ou pelo medo de que o novo treinador também não desse a resposta. Não, teria que ser por convicção. Se foi por convicção, parabéns. Se dá a oportunidade do trabalho, acredita no trabalho do treinador, que capacidade ele tem, e dá as peças que ele precisa dentro da realidade que o Juventude pode montar o time, e precisa montar um time para a Série A, esse time é insuficiente. E quanto à questão do Bochecha, futebol ele mostrou que tem para jogar na Juventude. O que pode estar acontecendo? Bom, a gente não acompanha o dia a dia, não sabe. Questão extra-campo, não sei. Não é isso que está vindo. Mas o jogador sempre tem um momento de queda técnica, né? Isso é normal. Né? É importante que ele tenha dentro do clube o apoio e tenha as condições para se recuperar. E que quem está ali acredite nele. Então é preciso ir por aí. Se fosse emprestado, acho que o Juventude perderia
membro, né, uma peça no seu grupo, né, que tem todas as condições de ser titular e até obrigar por uma titularidade, ou ser um reserva imediato, dependendo de quem vem. Só lamento que se não foi para o Coritiba, porque o Coritiba não aceitou as propostas e tal, o Juventude fica com jogadores sem a convicção, porque já estava desfazendo dele. Esse é o problema. A questão do Todinho, o Juventude apostou muito nesse jogador, e ele, depois ano passou, ele deu resposta. Não deu aqui, não se adaptou, né? Isso é normal acontecer, não se adaptar. O Bressan também, um grande jogador, não está adaptado, não está conseguindo desempenhar o seu futebol. Isso acontece, isso é normal do futebol. Mas quem está lá trabalhando precisa detectar essas coisas todas e tentar resolver. Valeu, Zé Teodoro. Vamos chegando nessa reta final do Fora do Ar Esportes. Luciano Andrade, seu destaque final. Uma boa noite. Essa reta final de Campeonato Gaúcho aí que pode e torço para que de repente tenhamos dupla Caju contra dupla Grenal nessa fase final aí, né, Ivan? Eu só quero... possível isso? Eu acho possível. Dupla Caju contra dupla Grenal seria interessante, né? Esses jogos de semifinais, inclusive, como seria interessante de repente ter aí a possibilidade de Juventude e Caxias derrubarem Grêmio Internacional. Eu sou muito pelo interior, viu? Eu sou muito pelo... Eu queria ver um Caju na final também. Nossa, seria mágico, né? Pode acontecer. Vamos torcer para que isso aconteça. Se bem que ainda tem muita coisa para rolar, apesar de ter apenas 2 rodadas praticamente aí para encerrar, né? Uma rodada e meia, mais ou menos, hein? Mas, enfim, pode acontecer. Só quero agradecer mais uma vez você, Ivan, o José, o Joel, o Tadeu, que participou junto com a gente por aqui. Agradecer mais uma vez o convite, né? Só deixar aqui rapidamente, eu sei que vocês falaram muito de futsal recentemente aqui no Fora do Ar, em algumas edições, e apenas destacar que estamos em uma semana, cerca de 10 dias aí, para bater martelo de tudo que deve acontecer no futsal do estado do Rio Grande do Sul. Amanhã tem sorteio, né? Do Gauchão. Amanhã tem sorteio do Gauchão Série A. Nesse momento está acontecendo reunião do Gauchão Série C. Série B também teve reunião. Essas 3 competições são da Liga Gaúcha. Gauchão Série A, Gauchão Série B e Gauchão Série C são competições da Liga Gaúcha de Futsal. A Federação Gaúcha de Futsal também vai realizar as suas competições. Série Ouro e Série Prata já teve reuniões durante essa semana. Na semana que vem devem ser agendados os congressos técnicos. O futsal no estado deve acontecer oficialmente a partir de junho, mas já em maio teremos algumas competições regionais, né, quase que quadrangulares ou competições de pré-temporada aí com algumas equipes do futsal. Se o futebol de campo está acontecendo, a gente reza muito para que o futsal volte e quando comece sem parar no estado do Rio Grande do Sul também por aqui. Ivan, obrigado pelo convite de sempre, um abraço a todos os amigos aí. Valeu, Luciano Andrade. Zé, eu tô ficando feliz com essa notícia. O Luciano pode me confirmar, que vai ter uma equipe de Caxias do Sul na Liga 3, a Série Bronze, o River. Então, Caxias do Sul de volta ao futsal. Eu só não posso te confirmar porque a reunião está acontecendo agora, viu, Ivan? A reunião da Série C do Campeonato Gaúcho está acontecendo agora, então é bem provável que o pessoal esteja participando e a partir de hoje, ainda agora à noite ou amanhã de manhã, já tem essa oficialização aí, mas tem time de Caxias sim se organizando, claro. O River até chegou a divulgar isso, a informação que estaria disputando a Série Bronze, porque ele conseguiu um apoio financeiro do FES Esporte. Então, provavelmente o River vai disputar a 3ª divisão do futsal gaúcho. E, infelizmente, Luciano, essa briga entre a federação e a liga, quando pensa que vão se unir, não se unem, infelizmente. Eu já falei várias vezes isso muito por culpa dos clubes também, né? Porque não são só as entidades as culpadas, os clubes também precisam ter a sua parcela de culpa, né? Mas, enfim, o número de times disputando o Campeonato Gaúcho, seja ele em qual for, demonstra que o futsal no estado tem potencial, sim, para ser de novo
o maior estadual de futsal do Brasil, que hoje, particularmente, acredito que seja o do Paraná, o Paranaense de Futsal, que já está acontecendo, já está em andamento, que é espetacular, e o Paraná tem 7 times disputando a Liga Nacional de Futsal. Valeu, Luciano Andrade, uma boa noite. José Ademir Teodoro, seu destaque final e boa noite. Notícia boa, né? Caxias do Sul foi o centro do futebol no Brasil e até fez parte do mundo, mundial, né? Do futsal, né? Do mundo. E parou, né? É uma pena, né? É inacreditável que nós não temos futsal em Caxias do Sul, depois de tudo que Caxias representou. Eu agradeço aí ao Luciano, também ao Joel, e você, Ivan, e vamos acreditar, né, que possamos ter a Caju e a dupla Grenal nas quartas. Valeu, Zé. Joel Corneli, eu só não vou pedir a previsão do Zé, porque o Zé tá muito vacinado e sabe, né, o Zé diz uma coisa e depois é outra. Seu destaque final, Joel Corneli, uma boa noite. Da mesma forma, agradecer o convite, dizer que é um prazer sempre estar falando sobre futebol, né, da dupla Grenal, dupla Caju, independente. E também a expectativa que fica é do Gauchão, né, que é a nossa competição mais próxima, desempenho do Caxias, uma retomada, do Juventude da mesma forma, com a permanência do Marquinhos, qual é que vai ser o desenvolvimento do trabalho, como vai ficar o desenvolvimento, o Inter com o Ramírez, gostei do jogo ontem, acho que é uma forma de atuar que me parece que faz parte da evolução do futebol, não tem retorno, não tem retrocesso, né? A forma que o Ramírez está tentando implantar no Inter, então eu concordo, não pelo 6-1, mas pela forma, o que ele está tentando fazer e o que ele está tentando produzir. E do Grêmio, a expectativa de ver quem vai ser o substituto aí do Renato, qual vai ser a proposta, né? Qual vai ser o modelo que o Grêmio vai querer buscar com esse novo treinador, qual vai ser os objetivos, claro, buscando os objetivos maiores, sem dúvida. Mas, assim, é isso. Tentando ver e também torcendo, agora me lembrei, também torcendo que a dupla Caju possa entrar entre os 4 e aí sim fazer, quem sabe, novamente, né, um enfrentamento que já teve várias vezes, né, de dupla Caju contra a dupla Grenal, e com possibilidade aí sim entrando concreta de se conquistar o título gaúcho. Valeu, João Corneli. Eu quero fazer também alguns registros, mandar um abraço para Ana Maria Laim. Também estava me lembrando agora que o Fora do Ar hoje completa 2 meses de live. Valeu a todos que estão participando. O Luciano Andrade participou da primeira live lá no dia 15 de fevereiro. Valeu. E outro registro que eu quero fazer, Zé, é o Jorge Estrada, que acabou falecendo última terça-feira, aos 73 anos. É complicado, né, Zé? Porque o Jorge Estrada era aquela pessoa feliz, alegre pelos corredores, com inúmeras histórias, Zé. Pode fazer um depoimento, Zé, sobre isso? Eu fico sem jeito, porque eu me emocionei aqui. Não, eu trabalhei com o Jorge Estrada, né? Conheci o Jorge Estrada. Aliás, eu ouvia o Jorge Estrada ainda quando eu era jovem. Eu via ele com plantão e como repórter. E a gente tem que fazer o quê? A gente tem que aceitar a morte. Aceitar a morte é o que resta para nós, né? Aceitar. Então, para a gente poder aceitar ela melhor, a gente tem que entender, né, a morte. Mas ela leva pessoas próximas a nós, pessoas amigas, familiares, e levou o Jorge Estrada essa semana. E até no Caju estava trabalhando, até perguntei para o Edgar, tenho visto falar do Estrada, eu não vejo mais ele no Facebook, que sempre aparecia ali, né, ele via as postagens dele e a gente não sabia dele, né? E aí veio uma semana depois, perdemos uma pessoa do máximo bom humor, né? O Estrada tinha um humor impressionante. Para ele nada tristeza, tudo era alegria. E sabia fazer os trocadilhos dele que às vezes tu parava para pensar, mas e daí eu queco, né? Só que tu depois entender e acabava rindo, né? Uma pena, né? Mas faz parte da vida. Valeu, Zé, pelo depoimento. Até no último programa para doar esportes, eu comentei sobre o Jorge Estrada. Eu sabia que ele não estava bem de saúde, eu tinha já essas informações. E aí eu falei, torço que ele melhore e participe aqui da live. E infelizmente,
No dia seguinte ele acabou partindo, mas agora está sorrindo lá de cima, cuidando da gente, trazendo muita informação. Luciano Andrade, não sei se você queria falar alguma coisa, mas seu destaque, seu boa noite mesmo. Eu não tive o prazer de conhecer o Jorge Estrada, mas ouvi muito ele, e o meu pai, Sidney Andrade, sempre falou muito do Jorge Estrada, trabalhou junto com ele também, então realmente é um dos grandes nomes do rádio gaúcho no interior do estado principalmente, mas com toda a sua trajetória, com toda a sua história dentro do rádio, nossas homenagens a ele, sentimentos à família, força, fé e luz aí no caminho dele, viu, Ivan? Um grande abraço. Valeu, João Cornélio, se você quer falar alguma coisa, mas fica aquele boa noite. Boa noite, prazer, como eu falei anteriormente, e lamentar a passagem, né, do Jorge Estrada, que a gente sempre tive um grande respeito por ele, um grande profissional, e é mais uma perda desse último ano, né? Vamos colocar junto que a gente já perdeu de amigos, eu, no meu caso, até familiares, e é doloroso, né? Doloroso esse último ano aí, com tantas perdas, e nós temos que seguir em frente, não tem jeito, não tem o que fazer. Boa noite a todos. Valeu, quero agradecer ao João Cornélio, técnico de futebol, José Teodoro, jornalista e torcedor declarado do Internacional, Luciano Andrade, radialista e criador do portal X1 Futsal, e também Tadeu Vargas, diretor regional do Grêmio na Serra Gaúcha. Agradeço a todos pela essa grande audiência e inúmeras participações. O Fora do Ar fica por aqui. Até uma próxima oportunidade. Uma grande noite. Tchau, tchau.